Seguimos nossa jornada com diálogos sobre inovação social e seus impactos. Para tanto, chamo aqui a este palco Arthur Pugliese, empreendedor social, Felipe Almeida, presidente do Inovação Social, e Tânia Covas, empreendedorismo de Coimbra, como moderadora. Por favor, sejam bem-vindos. Muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigada por nos dar o prazer de estar aqui hoje. Acho que é um assunto super importante para falarmos, para debatermos e colocarmos a inovação social no centro da discussão. Acho que é isso um bocadinho que vamos fazer aqui hoje, não é? Mas, antes de mais nada, acho que é sempre bom a gente começar com uma frase, não é? Frase de efeito tem o seu papel. Mas, antes de mais, eu acho que nós precisamos definir aquilo que viemos fazer aqui hoje. Gosto muito de uma frase do grande Ariano Suassuna, que diz assim: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, é nessa postura de realista esperançosa que me coloco aqui hoje. E também, para citar outra frase de efeito, para começar, vamos começar bem, muito bem acompanhados, acho que nós estamos aqui todos muito bem acompanhados, e, como diria Guimarães Rosa, é ao lado dos bons que nós fica melhor. Não é? Então, nada melhor do que estar aqui muito bem acompanhada hoje com o Arthur Pugliese e com o Felipe Almeida. E, antes de passar-lhes a palavra, eu já queria colocar um bocadinho de discussão, porque, afinal de contas, me colocaram no papel de moderadora, não é? Devo ser amada fita aqui hoje. Então, brincando um bocadinho, ia pedir que não só eles começassem o discurso, mas começassem também a pensar no que o Arthur Pugliese falaria sobre inovação social. E o que o Felipe Almeida comentaria sobre o mesmo assunto. Para o Arthur Pugliese, de 10 anos de idade, perdido lá nos idos da década de 80, e para o Felipe Almeida também, com 10 anos de idade, também lá perdido na década de 80 e 90, o que ele falaria para eles do que é a importância da inovação social hoje, do que é aqueles sonhos de menino que via muito a parte da justiça social, da melhoria, de termos lugar para todos, de termos condições de vida adequadas, para termos equilíbrio, harmonia. O que nós podemos mandar aqui de notícias para aquele Arthur Pugliese, de 1980 e tais, 90, e para aquele Felipe Almeida? Arthur. Ok. Olá a todos. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E que seja uma coisa bem informal mesmo. Prefiro. Se eu tivesse que dizer alguma coisa para o Arthur, calma. Né? Eu acho que é calma e consciência, um pouquinho disso. Né? Estou tentando me remeter ao que era o Arthur aos 10 anos, eu era bem levado, então estou aqui tentando entender processar essa pergunta. Mas eu acho que tem a ver um pouco com isso. Né? Estava a dizer da questão quase utópica que é, né? Essa questão da inovação social. E que também me lembra uma frase, vou engatar na dela, é uma frase de um cineasta argentino chamado Fernando Birri, que perguntaram para ele para que servia a utopia. Né? E ele disse assim: a utopia é como o horizonte. Né? A gente caminha 20 passos em direção ao horizonte, o horizonte caminha 200 para frente. A gente sai correndo atrás do horizonte, o horizonte caminha e a gente nunca vai encontrar o horizonte. Então, a resposta dele é assim: para que serve a utopia? É para nos fazer caminhar. Então, assim que eu ouvi essa frase, eu achei maravilhosa, introjetei isso no meu jeito de ser, na minha vida, nas coisas que eu faço a nível profissional e família. Então, é um pouco disso, eu acho. Tem a ver com esse caminhar mais calmo, atento, e sempre na questão da inovação social, percebendo os outros, né? A questão da empatia, muito forte. É isso, tá bem? Eu? Bom, muito boa tarde a todos, e a primeira palavra é para agradecer ao FIB e felicitar o FIB por mais esta iniciativa. O Zé Roberto, quando me liga a pedir alguma coisa, eu nem preciso saber o que é, eu digo sim, e depois ele diz o que é. Então, é por isso que eu estou aqui hoje também convosco.
Eu vou a essa... E também quero agradecer à Tânia, que achou que eu, no final, nos anos 90, podia ter 10 anos. Muito bom. Muito obrigado, Tânia. É muito bom mesmo. Vou tentar falar para esse. Mas para ganhar o tempo e o vosso, e não perder muito, eu gostava de começar por dizer que esse nosso dueto é aquele exagero luso-brasileiro, num dueto de 3, né? Um dueto de 3. E também há outro exagero aqui, é achar que é um dueto luso-brasileiro. Porém, o que vão aqui ouvir é um brasileiro de São Paulo, parece, não é? São Paulo? É São Paulo, Arthur? Eu nasci em Minas, Em fui Minas. para São Paulo. Então vá, São Paulo, paulista. Paulista. Uma brasileira de São Paulo também. E agora parece que estão a ouvir falar um português. Pois é, mas não estão. O meu pai era de São Paulo. O meu pai era de São Paulo. Eu cresci em Portugal, em Coimbra, em muitas cidades do país. Quando eu punha um disco na vitrola era Tom Jobim, os discos. Os meus avós moraram em São Paulo 40 anos, a minha avó era cantora lírica e fez isso lá. Portanto, eu cresci a ouvir Elisete Cardoso cantando as canções do Amor Demais. E quando eu peguei num violão aos 11 anos, o que saiu foi João Gilberto, não foi fado. E quando muito mais tarde eu já era académico, professor na Universidade de Coimbra, e era necessário tomar uma decisão sobre onde fazer um doutoramento ou um doutorado, eu emigrei para o Brasil. Morei no Rio e em São Paulo. É lá que tenho raízes. E, na verdade, se eu olhasse para o Filipe com 10 anos, portanto, há 40, eu dizia, acelera. É isso. Porque eu com 10 anos ainda não sabia que era brasileiro também. E muito menos sonharia que 40 anos depois estaria aqui sentado na Casa da América Latina, com a Tânia, com o Arthur, com estes amigos, a falar de inovação social. Aliás, eu não sabia que podia estar a falar de inovação social até há 6 anos. Porque há 6 anos eu era professor na Universidade de Coimbra, semi-bem instalado na carreira académica. Estava na direção da faculdade quando o governo me convidou para dirigir um programa pioneiro de política pública chamado Portugal Inovação Social, e é isso que me traz aqui esta conversa. Tânia, vou já, rapidamente, também não vou roubar o palco, é só para enquadrar, porque é por isso que o Zé Roberto me convidou. E esse programa, Portugal Inovação Social, ele é pioneiro porque foi a primeira vez que um país europeu, ou um país no mundo, criou um programa de política pública ao centro do governo, com uma missão interligada de promover a inovação social e, ao mesmo tempo, desenvolver investimento social e investimento de impacto. Neste caso, com fundos europeus. E criando instrumentos de financiamento especialmente desenhados para estimular esse empreendedorismo social e provocar a inovação social. Nunca tinha sido experimentado, ninguém sabia exatamente como fazer. Hoje, 24 dos 27 países da União Europeia estão replicando esta experiência e nós estamos ajudando e trabalhando em conjunto, mas em 2014 era tudo novo, 2015, 2016. O que aconteceu nos últimos 6 anos em Portugal foi que, com estas possibilidades e este arranjo, nós aprovámos 694 projetos de inovação social em todo o território nacional continental, o que significa que cada um é uma experiência nova para tentar dar resposta a um problema social, muitos problemas diferentes, em escalas diferentes, mas sempre experimentais. Estamos a trabalhar com 477 organizações, 843 investidores que cofinanciam estes projetos, que se incluem muitas prefeituras, naturalmente muitas empresas, fundos de investimento, fundações. E esta é uma experiência global, porque estamos a trabalhar com o setor público, com o setor privado e com o setor social. Permita-me, Tânia, e eu depois, se quiser, não falo mais. Só fazer um gancho com o seguinte. Eu poderia dizer assim, esse programa é um programa de política pública, de articulação público-privada, de escala e natureza nacional, mas com gestão subnacional, e que tem como objetivo criar um ambiente favorável para que se desenvolva o investimento de impacto e os negócios sociais, através de parcerias entre o setor social, setor público e setor privado,
para experimentar respostas inovadoras para dar resposta, na verdade, a problemas a que o Estado não consegue dar de forma eficaz. Tudo o que eu disse no último minuto podia aplicar-se ao que vos expliquei sobre o que acontece em Portugal. Mas, na verdade, o que eu acabei de dizer é a descrição de um programa de política pública nacional brasileiro, nascido em dezembro de 2017, pelo Decreto Presidencial 9.244, chamado N-Impacto, que é a Estratégia Nacional de Investimento e Negócios, de Investimento de Impacto e Negócios Sociais do Brasil. Portanto, o Brasil também tem um programa de política pública exatamente com a mesma ambição, e reparem como a descrição que eu fiz serve os dois. Neste caso, é N-Impacto. É uma iniciativa do Governo, iniciativa de decreto presidencial, junto a 25 instituições, 4 ministérios, o BNDES, associações empresariais, universidades, outras entidades públicas e privadas, e já fez caminho, porque no Brasil, na última verificação que fiz, dos 27 Estados, 6 já têm legislação para enquadrar e regular negócios sociais. Nós ainda não temos em Portugal. De norte para sul, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, o Distrito Federal, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Pelo menos estes Estados já têm política pública desenhada para enquadrar negócios sociais. Portanto, eu queria já fazer esta ponte para não deixar o Brasil de lado, porque no fundo isto está muito desequilibrado, não é? É também muito Brasil. E nós temos uma relação institucional irregular com várias instituições brasileiras. Participei na primeira reunião no Ministério da Economia, aliás, da N-Impacto, a primeira reunião plenária, é por isso que também a conhecemos, e trabalhamos em articulação próxima com alguns desses Estados. Portanto, o Brasil também tem, mas o Brasil é muito grande e, portanto, estas coisas não conseguem ser pensadas no Brasil como são pensadas em Portugal. Nós, em Portugal, subimos acima de uma pedra e vemos o país todo. E a mesma notícia, de norte a sul, é a mesma, corre o país. No Brasil não é assim, morei lá há muitos anos, pensei política pública no Brasil, fiz o doutorado já agora na Fundação Getúlio Vargas, grande escola para pensar a administração pública e pensar o Brasil como um todo também, do ponto de vista federal. Muito difícil pensar o Brasil dessa forma. E, portanto, mérito a quem faz esse avanço também no Brasil. E mais, apesar de todo esse dinamismo em Portugal e do grande dinamismo que temos no ecossistema e de que podemos falar depois, de que faz parte o Artur também, é com o Brasil que devemos aprender as iniciativas mais dinâmicas de base comunitária e de inovação social, porque o Brasil já o faz há muito mais tempo do que nós fazemos nos termos em que fazemos hoje. Embora a inovação social não seja coisa nova, existe há imenso tempo. A criação da enfermagem foi inovação social da Nightingale, senão foi uma iniciativa também da sociedade civil. Portanto, temos muitas iniciativas que são inovação social. A diferença é que hoje se democratizou esta possibilidade e democratizou porque todos têm acesso e democratizou porque os governos também desenharam políticas abertas para estas parcerias com o setor social e com a sociedade civil para melhorar as respostas. Portanto, se não quiser que eu fale mais, não falo, mas está feito a minha declaração de amor a Portugal e ao Brasil. E é assim que tem que ser. Ué, na verdade, as pessoas não percebem. No fundo, nós somos a mesma coisa. O nosso ADN é idêntico. Um pouquinho mais miscigenado no Brasil, mas a alma, o coração e o pensamento são sempre muito próximos. E eu falo também daquela Tânia, de 10 anos, também na década de 80. Também estava lá, queria ser arqueóloga, egiptóloga. Ainda não fui ao Egito. Li muitos livros sobre, mas ainda não fui ao Egito. E acabei de trabalhar com inovação, o que sempre é uma contradição, não é? Mas acho que é no passado que nós vamos buscar muito da nossa inspiração, não é? Aprender com aquilo que nós vivemos. E eu brinco muito porque, quando falava exatamente daquele papel do que é Portugal na parte da inovação social, e Portugal, mais uma vez, chama para si a responsabilidade. E é mesmo uma capacidade única que Portugal tem, chamar para si a responsabilidade, vamos fazer alguma coisa. E foi Portugal que deu realmente esse pontapé de saída em termos europeus na questão da inovação social. E aí é que eu falo, mais uma vez, Portugal lançar tendências. Não é? É isso que faz parte. Eu, como 50% italiana, 50% portuguesa, nasci no Brasil, mas pai português e mãe italiana. Então, isso faz com que eu também chame para mim também essa responsabilidade desse ADN. E é muito interessante, quando nós falamos sobre inovação social, e estávamos justamente a falar sobre essa parte da inovação. Por exemplo, foi um projeto
português, em conjunto com a Bahia, em Camaçari, com a Universidade de Coimbra, que ajudou com que eles lançassem a primeira incubadora de inovação social de base tecnológica. Ou seja, é tecnologia que vai inspirar processos, que vai atingir um outro patamar e fazer com que surjam negócios de impacto social. Isso também é muito interessante. E eu acho que isso, de forma, demarca um bocadinho aquele nosso papel de também interligação Brasil e Portugal. E é muito nessa sequência também que voltava agora a questionar os nossos dois presentes aqui, principalmente o Arthur, que tem uma experiência única, arquiteto, artista plástico e um promotor, um mestre da obra de impacto social, não é? Que é isso que nós queremos cá. E estamos aqui mesmo para colocar, literalmente, as vírgulas e os pontos onde devem ser colocados, que é para explicar um pouquinho dessa experiência enquanto, eu gosto de dizer, como reestruturador da realidade, não é? Que nos dá novos caminhos, que nos faz pensar, ir caminhar às vezes por grandes avenidas, às vezes por atalhos, não é? Mas que precisamos rever a forma como nós vemos a inovação social, porque muitas pessoas ainda percebem isso quase como uma questão de um apoio, é uma colaboração, algumas empresas fazem isso até para melhoria de imagem, algumas pessoas têm essa visão um tanto distorcida, não é? Não percebem o impacto, não percebem a importância do que é a inovação social. E queria muito que o Arthur pudesse nos dar essa sua vivência, essa sua experiência, enquanto promotor dessa mudança. Boa, obrigado. Bom, o Arthur vem de uma situação... eu me formei em arquitetura no Brasil, somos colegas de GV, eu fiz lá a primeira turma de empreendedorismo de impacto social com o BARC, que, na verdade, não foi um curso propriamente dito, mas foi uma partilha de cases assim, imensa, foi fantástico, muita troca com outros empreendedores sociais, foi uma experiência muito bacana. Mas o Arthur, como arquiteto, logo que se formou, foi trabalhar numa construtora no Brasil. E era uma construtora de um amigo de meu pai. Eu nunca gostei muito de escritório, eu gostava de estar com pessoas, tá? Então ele falou: Arthur, então você vai para o estaleiro de obras, ok? No Brasil a gente diz canteiros, aqui estaleiros. Então lá se foi o Arthur para, durante 4 anos, coordenar os projetos de arquitetura, compatibilização de projetos dentro dos estaleiros e, em paralelo, o Arthur sempre foi apaixonado por artes plásticas. Então, no meu tempo vago, no estaleiro de obras, eu produzia esculturas, quadros, pinturas, desenhos. Né? E isso começou a me aproximar muito dos operários, muito. E eu sentia uma hierarquia que existe até hoje, muito forte, né? Dentro do canteiro de obras, um ambiente, enfim, um ambiente de muito estresse, enfim. E essa função da arte começou a me aproximar deles e eles de mim. E aí o meu cotidiano no canteiro de obras, no estaleiro de obras, passou a ser outro. Eu lembro que depois de 6 meses dessa minha percepção, 1 ano e pouco na obra, foi um dia de concretagem, tinha 80 operários, o caminhão de concreto chegou o dono da construtora e estavam lá 20 operários pintando um quadro e tal. E o Arthur foi mandado embora. Porque não estava gerenciando os projetos de arquitetura, mas ali eu percebi que golaço social. Né? Me percebi ali com uma batata quente ótima na mão, no sentido, o que eu vou fazer com isso? Né? Porque a avaliação do impacto estava ali de forma muito clara. Né? As pessoas estavam optando em não trabalhar de forma pesada no sol para fazer arte. Eu falei, bom, então eu preciso agora dar uma roupagem nisso, no sentido de conseguir, então, fazer com que isso pudesse fazer parte efetiva do cotidiano de trabalho do operário. E nós estamos falando disso, o projeto começou em 98. De 98 até 2001, 2002, ele foi um pilotão, vamos dizer assim. Né? E a partir de 2004, efetivamente, a gente se instituiu como uma ONG, uma organização não governamental. No Brasil temos o título de OCIP, né, que é uma organização de sociedade civil. E aí foi quase que inevitável, né, conseguir levar essa... E a gente foi surfando a onda dessas responsabilidades. Né? O Mestres da Obra começou porque, na ocasião, no Brasil, no começo dos anos 2000, se falava em gerenciamento de resíduos sólidos. Era isso que as construtoras precisavam estar atentas, no sentido mais de selo. Eu preciso ter esse selo ambiental. Então, as portas que a gente abria era por meio do gerenciamento de resíduos. Ou seja, a gente fazia workshops de transformação de resíduos em obras de arte,
para falar de resíduos sólidos, para falar de questão de ambiental, tal. Só que a construção civil ela é muito sazonal, ela se transforma a cada ano, né? Desde materiais até de leis. E a gente, então, eu digo que o Mestres da Obra, a gente está aí há 20 e poucos anos, 25 anos, e a gente tem que inovar obrigatoriamente todo ano, porque senão a gente perde essa onda, entende? Então a gente passou dessas oficinas de educação ambiental, hoje a gente leva até cinema para a obra, né? Mas sempre com esse cunho, cada vez mais apertando esses parafusos da questão da desigualdade, da questão da migração, né? Os canteiros de obra do Brasil, maioritariamente, são de pessoas que vêm do Nordeste em busca dos empregos bons em São Paulo, do Sudeste mesmo, né? Isso já tem diminuído um pouco. A gente sente que o Norte e o Nordeste estão começando a ter agora muitas obras, e esse processo de migração para a construção civil tem diminuído bastante. Mas, enfim, então essa é a experiência de conseguir trabalhar com diversas culturas, né? Diversas pessoas com diversas idades, trabalhando com temas cada vez mais específicos, né? Desde quando a gente começou com a questão ambiental, ecologia mesmo, e hoje a gente já começa a dar um passo para a questão do empoderamento, com um projeto ligado a duas fases. A fase do que a gente diz, vamos desavergonhar estas pessoas, porque acho que é só se desavergonhando que a gente está pronto para aceitar, talvez até errar, né? E que tem a ver muito, para mim, muito com a inovação social. Inovação social é essa coisa da tentativa e erro, vamos aprender com as lições, né? Então, a gente caminha nessa fase 1 desse empoderamento de pessoas para entrar na questão da literacia financeira, por exemplo, né? Porque ao longo do diagnóstico, da avaliação do impacto do projeto no Brasil, quase que também a grande maioria, a gente percebe que o pouco que ganha não faz uso correto daquilo, né? Eu digo literacia financeira, a gente deveria ter feito isso lá na escola, podia ser transversal a toda e qualquer coisa, mas então a gente começa a perceber que a gente consegue talvez mudar um pouco dessa vida do operário por meio dessa geração desse tipo de conhecimento, né? Uma grande conquista que a gente fez ao longo dos anos no Mestres da Obra foi que toda essa operação, de forma bem prática, esses workshops acontecem uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias durante um dia inteiro. Para-se lá 10, 20 operários e a gente curte o dia inteiro falando de várias coisas, fazendo essa acupuntura social que a gente chama. E, enfim, esse processo ele fez com que o Mestres da Obra pudesse se tornar uma referência, porque é muito difícil entrar na construção civil, é muito difícil entrar no canteiro de obras, né? Se não fosse o Arthur ter sido mandado embora lá atrás, essa história não teria acontecido, talvez, né? Porque é um ambiente, é o por detrás do tapume, né? O que tem por dentro? Não interessa, são operários, são invisíveis, né? Então a gente trabalha muito com essa questão da invisibilidade e coisas que até a gente nem planejou acontecer, começam as respostas chegarem até nós, né? Pois teve uma construtora que falou assim, nossa, depois que vocês entraram no canteiro, a gente teve 25% a menos de turnover na obra. Ou seja, o projeto passa a ser um instrumento de retenção de mão de obra no canteiro de obras, né? Isso para o empresário é uma coisa boa, né? Enfim, eu acho que é um pouco dessa... São 25 anos de coisas que estão passando na minha cabeça aqui. Se quiserem perguntar alguma coisa... Eu acho interessantíssima essa questão do ser invisível. Eu lembro de um estudo até feito pela Universidade de São Paulo, em que uma investigadora, uma doutoranda, durante, acho que 3 meses, alguns meses, ela foi trabalhar no serviço de limpeza pública. Então, ela recolhia o lixo da universidade na qual ela estudava, e ela passou a ser invisível. Ninguém mais a reconhecia. Porque não olhavam mais para ela, era simplesmente um ser que passava. Ela deixou de ser um ser humano para se transformar em algo que fazia a limpeza. E eu achei esse estudo muito interessante. E acho que esse impacto na construção civil ainda é maior, não é? Sim, e assim, tem uma coisa interessante, até esqueci de dizer, o projeto agora, faz 1 ano e pouco, ele está acontecendo em Portugal, né? Foi nos dado uma chance, eu juro que eu bati pesado nas construtoras aqui para tentar. E aí um amigo meu que joga paddle comigo falou assim, Arthur, eu tenho uma construtora, você não está afim de montar um ateliê seu lá? Claro, né? Então, de forma bem leve, no sentido mais piloto da palavra, eu fui ali frequentando aquele estaleiro de obras para tentar entender. Eu não podia já levar uma coisa que talvez ninguém quisesse, né? Por isso, para mim, também é muito importante essa fase de diagnóstico dos projetos e tal. Então, o projeto deu super certo.
agora teve que parar por uma questão mais de time de obras, mas agora a gente recupera, então, agora no início do ano que vem, para tentar alavancar essa prática, né? E, enfim, é mais uma aventura do Arthur, né? A Tânia deu um microfone, mas não fez pergunta. Sim. Então vamos conversar, né? Fazendo aqui um gancho com o que vocês disseram, muito interessante a partir da minha experiência. Eu não sou empreendedor social, eu sou um gestor público que está a coordenar um programa que financia projetos, mas faço questão de conhecer quase todos, assim que possa, e conheço os empreendedores, os projetos e o que está acontecendo em Portugal e também pelo mundo fora. E uma coisa que vocês disseram, curioso, vou passar a adotar essa também na narrativa, porque faz muito sentido. Nós temos 694 projetos para dar resposta a problemas de muito tipo, não é? Portanto, o mosaico é muito grande e muito diverso, projetos experimentais. Mas há alguns traços comuns em quase todos. E um deles é isto que vocês acabaram de falar. Todos os projetos de inovação social, direto ou indiretamente, tornam visível quem não tem visibilidade. E esse é um dos objetivos subentendidos por trás de muitos destes projetos. E o que é interessante é que, ao tornar visível o que é invisível, transforma o que era invisível numa coisa diferente. Vou-vos dar só alguns exemplos. São muitos projetos, quase 700, mas vou dar exemplo de 2 ou 3. Estava a tentar mapear, assim de cabeça. Vamos começar no norte de Portugal, lá no Teto de Portugal, em Bragança. Um dos primeiros projetos que financiámos em 2017 chama-se Aldeias Pedagógicas. As Aldeias Pedagógicas é um projeto muito eficaz, porque neste momento já está em várias aldeias, que faz o seguinte: nós temos em Portugal muitas aldeias, pequenos vilarejos, de idosos, anónimos, que estão apenas na reta final da vida, à espera que acabe. E que nunca ninguém vai conhecer. E o que fazem as aldeias pedagógicas é o seguinte: vão mapear quem são estas pessoas que moram nestas aldeias, qual foi o seu trajeto de vida, quais são os seus saberes e os ofícios que aprenderam, e fazem um contrato. E o contrato é: olha, a senhora que fazia broa naquele forno volta a acender o forno e faz broa. O senhor que batia ferro volta a bater ferro e fazer ferro. O senhor que faz cestos volta a fazer cestos. A senhora que cuida dos animais continua a cuidar dos animais, só isso. E aceita ser visitada na sua casa, no seu ofício, por outras pessoas, sejam crianças, turistas ou outras pessoas que queiram ter uma experiência imersiva para saber o que é uma aldeia genuína, com as pessoas da aldeia a fazer aquilo que sempre fizeram. E isto é uma aldeia pedagógica. Aquelas pessoas passam a ser chamadas de mestres, tudo há uma metodologia, a escola desativada é reativada, colocam-se lá umas máquinas e, de repente, aquelas senhoras com 80 anos começam a fazer umas compotas, uns aventais e até já vendem. Depois colocam 3 ou 4 computadores, à distância de 2 cliques, eles conhecem os netos que estão imigrados em França e que não conheciam e estão a falar com eles. Isto tudo aconteceu em Trás-os-Montes há 5 anos e agora já está a ser espalhado por outras aldeias. Estas pessoas que eram anónimas deixaram de ser anónimas, passaram a ter visibilidade, são mestres, e se as conhecerem e se os conhecerem, o orgulho que está nos olhos dele é uma coisa indescritível. E ganham um projeto numa fase de vida onde, em geral, nós não entregamos projeto para estas pessoas. Sim? Qual a ordem de grandeza do custo de um empreendimento desse? Bom, estes projetos têm o valor médio de investimento em 694 projetos ronda 250 mil euros. Repartido em financiamento público e o tal investimento social de outras instituições. Neste caso em particular não me recordo do valor, mas talvez 150 mil euros. São tudo projetos experimentais. E isso tem a ver com o próximo desafio que eu tenho como gestor público também. Porque o próximo desafio, e eu já ia chegar, mas chego já, mas eu ainda quero dar 2 exemplos. O próximo desafio é, agora que já testamos estes instrumentos, que já testámos a riqueza criativa da sociedade civil e que temos estes projetos a funcionar e com avaliações de impacto que comprovam o seu impacto, tem o Governo a obrigação de criar mecanismos eficazes de transferência desta inovação para políticas públicas que inspirem a sua evolução.
Não faz sentido que sejam projetos experimentais que dão respostas complementares, com impacto social e que fiquem limitados apenas ao pequeno território onde foi testado. É necessário criarmos mecanismos para essa disseminação. E é exatamente disso que estamos a tratar também. Queria só dar outro exemplo. No Porto, um projeto... Nós estamos a financiar também o líder de mercado nacional em telemedicina, um projeto de milhões de euros, nesse caso, com investimento internacional. Tudo certo. Mas vamos agora fugir da tecnologia. Em Vila Nova de Gaia, um dos maiores municípios do país, lá colado ao Porto, estamos a financiar um projeto desenvolvido em parceria com o município, com a Câmara e com a Fundação Manuel António da Mota. Um projeto que faz só uma coisa. Identificou-se um problema gravíssimo de insucesso escolar em algumas das periferias da cidade e de abandono escolar precoce. Absentismo, digamos assim. E um dos problemas, há muitas explicações, mas um dos problemas que se identificou é que estas crianças têm... Nós temos, em Portugal, acesso universal à educação. Não. Nós temos acesso universal à sala de aula. O acesso universal à educação é uma coisa diferente. E isso ainda não se consegue, porque ela transcende a sala de aula. E muitas destas crianças, quando voltavam para casa, fora da sala de aula, em casa não tinham nenhum lugar sequer onde poder estudar. Porque só há uma mesa naquela casa. A mesa onde a mãe passa a ferro e onde faz a refeição e dormem num beliche, num quarto pequeno. E então o que este projeto fez, e eu estou a falar-vos dele porque dá visibilidade a quem não tem e é muito transformador pelo impacto que eu conheço, faz uma coisa muito simples. Fala com estas famílias, entra dentro de casa, faz uma pequena remodelação na casa e o projeto chama-se o Cantinho do Estudo. Remodela a casa de forma a colocar uma secretária, uma cadeira, uma estante e um candeeiro. E esta criança passa a ter um lugar onde possa estudar. E isto é dizer àquela criança: eu acredito que tu consegues, eu acredito que é possível. E depois é acompanhado por um mentor que nem necessariamente vai dar explicações, mas vai dizendo só duas coisas. Como é que foi a matemática e o português? E a segunda coisa: eu acredito que tu consegues. 100% das crianças a quem se fez um investimento que é mínimo neste caso, melhoraram de forma galopante as suas notas. Porque alguém lhes disse: eu acredito em ti, pela primeira vez. E as famílias, os pais, que não sabiam como fazer isso, chorando e agradecendo. Eu entrei em várias destas casas. Não é preciso tecnologia. É só isto. Último exemplo. Em Leiria, descendo o país. Não é todo o seu país, mas para em Leiria, senão vai até ao Algarve. Leiria. Dentro do estabelecimento prisional de Leiria. Um estabelecimento prisional para jovens, que ficam até aos 21 anos ou até aos 25, mediante a pena. O que se fez foi experimentar criar uma companhia de ópera dentro da prisão. Ópera para criminosos, jovens criminosos que estão a cumprir pena, que nunca sequer imaginaram gostar ou poder cantar ópera. Mas esta ópera é feita de uma forma especial, por uma companhia de músicos profissionais muito bem organizados, mobiliza a comunidade, mobiliza a própria família, os guardas prisionais, chama a Fundação Gulbenkian e a Orquestra Gulbenkian, que depois faz apresentações públicas fora de portas com estes reclusos, depois de um ano. E, de repente, crianças, miúdos, jovens, que nem ler sabiam, estão a cantar Mozart em italiano perfeito em cima do palco da Gulbenkian. Eles vão ser cantores de ópera? Não. Mas o que acontece é que passam por uma experiência que expande o seu autoconhecimento. Eu falei com todos eles e, da sua forma, todos eles diziam: eu aprendi que eu consigo fazer uma coisa que nunca me passou pela cabeça que eu era capaz de fazer. Isso é o princípio da mudança para qualquer um de nós. Quando nós descobrimos que somos capazes de ir além de um limite que percepcionávamos que tínhamos. Depois é preciso outros projetos para evitar a reincidência criminal, que é o problema que eles tentam evitar. Mas isto são 3 exemplos de pessoas invisíveis de várias gerações e com várias circunstâncias sociais que, ao tornar-se visíveis, se transformam. Portanto, é esse o elogio que eu queria fazer ao que vocês me ensinaram hoje também. É que basta uma pequena ideia, muita vontade e pessoas realmente
que querem fazer acontecer. Não é? Eu lembro de 2 projetos. Um no Brasil também, isso na década no começo dos anos 2000, que era o projeto Torneirinha, em que foi uma ONG israelita que percebeu que o grande problema dos surtos de gastroenterite naquelas regiões muito do interior do Brasil, principalmente do Nordeste, eram devidas à forma como as pessoas colocavam o filtro, porque tem um filtro d'água, não é? E ao lado do filtro tem uma caneca. Então aquela pessoa tomava água, bebia na caneca e colocava a caneca de volta. Vinha outra pessoa, pegava a mesma caneca, colocava novamente no filtro e bebia a mesma água. Resultado, obviamente, havia uma contaminação. E perceberam que, ao colocar uma torneirinha, uma torneira no filtro, isso faria com que as pessoas deixassem de ter esse contato e acabassem por não contaminar a água. Uma coisa simples. Teve um impacto em termos sociais incrível. Outra, acho que foi em Chicago, salvo erro, também. Nós aqui temos muitos senhores, rapazes presentes, e que são um pouquinho de super-heróis, não é? Porque só vão ao médico quando realmente precisarem. Porque não é uma dor que os vai abater, não é? De forma alguma. O médico é sempre o último recurso. E o que acabou por se mostrar um problema muito grave, porque quando alguns dos homens chegavam, por exemplo, para um exame de próstata, que deveria ter sido feito anualmente, e já com sintomas que já eram percebidos há algum tempo, já iam num estado muito avançado da doença. Então, o que eles fizeram? Treinaram enfermeiros como barbeiros. E esses enfermeiros iam cortar o cabelo nas barbearias normais da cidade. E uma conversa com o barbeiro é diferente da conversa com o médico, não é? O barbeiro é quase um amigo. Então, esses senhores diziam, tenho andado um bocadinho com dores aqui nas costas, na região dos rins. O outro dizia, tenho um pouco de dificuldade quando vou à casa de banho para urinar. E ele falou, olha, então vai lá ao hospital, eu tenho um enfermeiro que é amigo. Fala que vai da minha parte. Vai ver que é uma bobagem. E isso fez com que eles reduzissem, em termos de percepção tardia da doença, cerca de 40%. Quer dizer, estamos a falar de um impacto real. Estamos a falar que nós estamos aqui a transformar vidas, não é? E é uma coisa tão pequena. Se nós percebermos o impacto que foi, o impacto que teve e o investimento que foi feito, é realmente muito, 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 muito pequeno, não é? E aí vem uma outra questão, que é, quando nós falamos desses projetos sociais, e nós acreditamos nessa inovação social, nós sabemos também que tem aquelas empresas que, por mais que acabem por patrocinar, por apoiar esse tipo de projeto, também começam a utilizar, a exemplo do que tem sido feito com a sustentabilidade, e aqui é meu papel mesmo de provocação, desculpem, que tem sido colocado muito atualmente em discussão, a questão do greenwashing, que são aquelas empresas que se dizem sustentáveis, não é? Sem serem sustentáveis, não é? Porque a boa publicidade é sempre muito bem-vinda, não é? E a mesma coisa vem acontecendo agora na questão da inovação social, ou seja, aquelas empresas que dão o selo, realmente, eu sou socialmente responsável, eu apoio projetos sociais, eu tenho interesse, mas, na verdade, o que eu quero é boa publicidade. Quando eu vou ver, de fato e de direito, não tenho esses pressupostos mesmo assumidos na minha própria cultura, não é? Na forma como eu trato os meus funcionários, na forma como é tão simples quanto isso, como eu respeito as leis trabalhistas, tão simples quanto isso, não é? E então agora a minha provocação é exatamente essa, Arthur, nessa questão, Arthur e Felipe, obviamente, Arthur em primeiro lugar, só para mantermos a ordem alfabética. Como é que vê essa questão do social washing, vamos chamar assim, não é? E como é que nós podemos, né, de certa forma, nos proteger desse tipo de ação? Se é que podemos fazer? Acho que primeiro um bom contrato. Não, estão me ouvindo? Sim, sim. Desculpe. Por acaso, o Mestres da Obra, em 2004, pegou, depois desses anos de piloto, quando eu falo de contrato, o Mestres da Obra sempre atuou como um prestador de serviços na área de responsabilidade social. Então, hoje, 90% da sustentabilidade financeira da organização social é em vender o seu know-how, né? Essa é uma prestação de serviço mesmo na área, né? Durante muitos anos isso foi um tabu, né? Porque transitava tanto na questão do assistencialismo ou ter que ser uma parceria efetiva com o governo para poder se fazer um projeto social, sendo que não, né? A gente aprendeu isso com alguns projetos no Brasil. Então vamos vender aquilo que a gente sabe fazer mesmo, né? E aí teve uma experiência
que uma grande consultora de São Paulo falou assim, eu quero fazer isso em todos os meus canteiros, eram 46 canteiros no estado de São Paulo, um projeto violento de bom. A gente demorou depois quase 6 anos para desmistificar que o projeto não era dessa construtora e que éramos uma coisa solta. Tamanha social washing que eles faziam, principalmente com a mídia, né? Rede Globo, televisão, o pessoal o tempo inteiro no canteiro, querendo filmar, tá, lógico, né? Eu queria até poder acessar um dia se eles conseguiram vender mais unidades de apartamentos em função disso. Acredito que não. Mas, percebe? Então, é delicado esse processo, né? Então, hoje, quando a gente se posiciona como uma organização social que atua no pilar S do ESG de algumas empresas, a relação da empresa com a ONG passa a ser outra. Ela percebe que existe uma seriedade maior no sentido de esses caras sabem o que estão dizendo, né, o que estão fazendo. Porque tem muitas outras organizações e projetos que transitam pelo social washing, pelo greenwashing, até muito mais por uma questão de sustentabilidade financeira da própria organização do que qualquer outra coisa, né? Um outro ponto que eu ia levantar, também faz um gancho com a invisibilidade, com isso que a gente está dizendo, é que o mestre da obra começou fazendo o seu trabalho dentro dos estaleiros de obra depois do horário laboral dos operários. Ok, Arthur, entra aí, você tem o tempo que você quiser, mas você vai ter que caçar alguns operários aí para dizer, olha, depois das 6 da tarde, 5 da tarde, quem quiser ficar aqui para o workshop, fica. Tal. 1, 2. Eu não ficaria. Vou trabalhar igual, né, um animal durante o ano inteiro, durante todo o dia, e depois ir para casa. No Brasil, 2, 3 horas de condução para ir, 2, 3 horas para voltar. Quero ficar com a família, quero dormir, quero ficar com a minha esposa, enfim. E aí a gente foi batendo pesado até que a gente conseguiu chegar numa equação de que hoje o projeto só acontece dentro do horário de trabalho, para que esses operários sejam reconhecidos para além de produtores de parede, percebe? Eles também são produtores de conhecimento, produtores de, enfim, de histórias de vida. O projeto permeia um pouco disso, sabe? É um pouco do que a gente está fazendo aqui. A arte é mais uma colcha de retalhos para se chegar em outros pontos, em outras questões, para desavergonhar, para empoderar e por aí vai. Tá bem? Bom, em relação ao social washing e ao greenwashing, eu tenho uma visão um pouco mais pragmática. E não acho que seja possível contrariar essa possibilidade de uma abordagem top-down. Não acho. Então vamos aceitar que isso vai sempre ser possível. Vamos tentar transformar bottom-up, que é exatamente o que está a acontecer pela experiência que tenho tido com a Portugal Inovação Social. Eu estou a assistir a 2 movimentos em Portugal. E quando eu falo disto, nós estamos a trabalhar, como disse, com 843 investidores, onde se incluem 166 municípios, mais de metade dos municípios portugueses, mas depois temos 400 empresas, desde os grandes, maiores grupos económicos até grandes empresas poluentes, eventualmente, e até pequenos investidores. Bom, mas 2 movimentos que eu queria falar convosco, que eu acho que me dão esperança. De experiência destes anos. Primeiro, o contacto com o processo de empreendedorismo social que gera inovação é transformador para o investidor. Tenho assistido a isso em empresas que começam por ser apenas investidores, querem talvez só a publicidade, mas depois envolvem-se no processo empreendedor, tentam conhecer o que está a acontecer e isso transforma a visão da própria empresa sobre a transformação social. Primeira coisa, não estou a dizer que isso seja uma solução, mas está a acontecer, porque eu vi acontecer à minha frente mais que uma vez. Outra, há uns meses, o chairman de uma das maiores empresas tecnológicas do país veio falar comigo e disse, eu preciso da tua ajuda e da vossa. Mas nem é para financiar nada, porque eles não precisam. Nem somos parceiros desse ponto de vista. Mas é que ele disse, bom, eu tenho assim uns milhares de trabalhadores já a trabalhar connosco. Tudo. Malta nova, jovem, semi-jovem, qualificada. Se eu não colocar a empresa na agenda da inovação e da transformação social, eu vou perder este pessoal qualificado, porque eles estão a exigir que a empresa se comprometa com projetos de impacto social e eu não sei exatamente o que fazer isso. Como fazer, porque até agora nós financiávamos com donativos algumas ações. Mas o que é isso da inovação e como é que nós podemos transformar? Para quê? Para reter o talento na empresa. Então, aqui a pressão vem de dentro das próprias empresas para que a empresa tenha um comportamento alinhado com uma certa visão do mundo.
Não estou a dizer que isso também nos salva, mas é outra pressão que eu tenho reconhecido. Então, eu acho que a transformação coletiva e social e a visão que se tem acaba por criar pressão. Seja o mercado, isso é para a Tânia, eu nem estou lendo isso. Seja o... Agora ela só tem que conseguir tirar o microfone da gente. Estou te chamando no rabo. Então, mas é assim, só para rematar. Então, resumindo o que eu estava a dizer para isso, nós temos duas pressões grandes sobre o mundo empresarial. O mercado, ou seja, os clientes que querem consumir de empresas responsáveis, e os próprios trabalhadores que querem trabalhar em empresas responsáveis. Eu acho que esse é, provavelmente, uma das formas que temos mais segura de conseguir contrariar esse movimento, em vez de, através de enquadramentos normativos que obrigam a isto e àquilo. Está tudo certo. Mas isso, um relatório bonito, qualquer empresa faz. A transformação real vem quando ela sente que a sua sobrevivência está em risco. 5 minutos? Isso é uma eternidade. Não, isso é uma eternidade. Não. Quando, no Brasil. Ui! Eu tenho direito aos 15 minutos acadêmicos. Sabe que eu venho de Coimbra. Em Coimbra nós temos esse hábito, são os 15 minutos acadêmicos. Peço imensa desculpa. Não, brincadeiras à parte. Mas, na verdade, eu acho... Eu tenho uma filha de 11 anos e tenho um rapaz de 7. E que já são agora da geração alfa. Não é? Chamada geração alfa. E eu, na verdade, vejo... Os meus filhos não são a exceção, os meus filhos são a regra. Não é? Eu vejo crianças muito preocupadas com o senso de comunidade. Eu vejo crianças muito preocupadas com o impacto que elas têm vindo a causar no ambiente. O meu filho, então, é um bocadinho pragmático. Eu tenho até vergonha, às vezes, com ele na rua, porque, quando ele realmente vê uma pessoa a fazer um ato, por exemplo, a jogar um cigarro no chão, ele interpela a pessoa. Pergunta-lhe se ela não percebe o impacto que está a causar. Que o impacto não é para ela, mas é para ele também. Ele é um pouquinho peremptório. Mas eu admiro, e ele não é exceção. O que eu acho mais interessante é que ele não é exceção. Por isso, eu tenho muitas expectativas mesmo, nessas próximas gerações. Eu acho que elas nos vão dar uma visão do mundo um pouquinho mais interessante do que aquelas que nós temos agora e vão conseguir fazer essa integração, não é? Entre o social, entre o cultural, entre qualidade de vida, entre trabalho responsável. Afinal de contas, nós vivemos num tempo em que o chat, não é? O GPT agora é a palavra da moda. E quando eles falam sobre a questão da inteligência artificial, eu lembro sempre de uma conversa que tive com o professor João Caraça, da Fundação Gulbenkian, a quem eu admiro muito, é um querido amigo. E uma vez estávamos numa conversa sobre inteligência artificial, e todos a defenderem a importância de sim ou não, contra e a favor da inteligência artificial. Em determinado minuto faz silêncio e ele diz assim: vocês já perceberam que se na Terra o elemento predominante fosse o silício, nós, seres de carbono, é que seríamos a inteligência artificial? Fiquei muito preocupada com essa colocação. Mas percebo a profundidade do que isso é. Então, nós temos que ter isso em perspectiva e temos que colocar isso no novo patamar. E eu acho que a inovação social é realmente um divisor de águas e que é aquilo que faz a diferença em simplesmente a tecnologia, a sociedade e a qualidade. Somos muito mais do que isso, não é? Nós somos um conjunto da obra muito mais interessante. Eu encerro, e, obviamente, vou passar a palavra aqui para o Arthur e para o Felipe, mais uma vez agradecendo o prazer enorme de ter estado aqui convosco e de ter participado e passado uma hora tão agradável e que me fez crescer ainda mais na parte da inovação social. Muito obrigado, Arthur, muito obrigado, Felipe. Acho que foi simplesmente excepcional. Obrigado por tornarem a minha tarde de sábado muito produtiva e muito interessante. Obrigada mesmo, Arthur. Boa, obrigado. Mais um obrigado. Para mim é muito bacana poder estar falando disso aqui, ainda mais nesse sentido, né, de 25 anos no Brasil e agora pisando aqui. Eu me rejuvenesceu muito esse processo do mestre da obra aqui, porque eu tive que fazer exatamente os primeiros passos que eu fiz lá. Não adianta pegar o bonde andando, como a gente diz. Não, aqui eu tive que parar, conversar, um a um. Está sendo muito prazeroso esse processo. Enfim, temos agora uma trajetória uma missão muito bacana aí de tentar, enfim, avançar com o projeto aqui, tá bem? Obrigado pela escuta de vocês, tá bom? Bom dia.
E eu tenho 8 segundos, não é? É isso? Sim. O Nelson Mandela dizia que tudo parece impossível até ser feito. Acho que é esse o lema do que o Artur tem vindo a fazer e o que estamos todos a fazer aqui hoje também, portugueses e brasileiros. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a todos. Muito obrigada. Vou produzir uma música sobre inovação social para o próximo.